No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4 a 6, Deus diz que o homem não deverá fazer para si imagem de esculturas, nem semelhança de coisa alguma que viva na terra ou no céu, e não se curvará a elas em adoração. Porém, em Êxodo 37, versículos 7 e 8, diz que Bezalel construiu a arca, seguindo as orientações de Deus, e colocou sobre ela 2 querubins com as asas abertas e esticadas, apontando um para o outro. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9, diz que os mandamentos de Deus é algo tão forte que os pais ensinarão os filhos, se sentarão nas salas e passarão tempo falando sobre essas coisas, porque reconhece que é a vontade de Deus e que sem o devido cumprimento da lei de Deus haverá condenação. E essas palavras serão tão fortes que seriam escritas nos umbrais das portas, para que a todo momento fosse meditado a respeito disso. Em Números 21, versículo 8 e 9, Deus ordena que Moisés erguesse uma serpente para que todo aquele que fosse picado por cobras, ao olhar para ela, fosse curado. Esse tipo de coisa tem levado as pessoas ao engano. E são usados, esses exemplos que eu citei são usados para justificar a adoração de imagens, desagradando Deus. Deus conhece o homem. Deus sabe que o homem ele é corruptível, ele é facilmente manipulado. Por que Deus daria ordens para que não fizéssemos imagens ou semelhança do que existe na terra ou no céu, e logo depois ele daria instruções para que se fizesse isso? Por um simples detalhe. Vamos ver o que diz lá em Números, capítulo 12, versículos 6 a 8. Miriam e Arão questionavam se a vontade de Deus era manifestada apenas em Moisés e não também através deles dois. E então Deus ouviu aquilo e pediu que os 3 fossem até ao acampamento e se reunissem. Então Deus falou com Moisés, Arão e Miriam, e disse que não gostou do que ouviu. E disse mais, falou que se houverem profetas no meio do povo, que ele, o Deus vivo, se manifesta de várias formas, através de visões, pensamentos. E no caso de Moisés, face a face. Deus conversava com Moisés face a face. Não tinha enigmas, não tinha parábolas. Era a pura mensagem, a vontade dele. Isso significa que não podemos colocar limites nas coisas de Deus. Deus não tem limite. Ele faz o que quer. Por isso que existem profetas que seguem a orientação de Deus. E aquele que tem entendimento ouve a voz dos profetas e atenta na palavra de Deus, que é a Bíblia. Se houver fundamento bíblico, uns vão obedecer e outros não.
Mas o que importa é que a vontade de Deus será cumprida, será feita. E através da obra vocês irão determinar se a vontade de Deus está sendo feita ou não através daqueles que vocês consideram como profeta. Podemos questionar muitas coisas, mas jamais a vontade de Deus. Quando Deus manda, não importa o que for, se Ele mandar construir uma serpente de bronze, se Ele mandar construir querubins, se Ele mandar escrever a lei dele numa tábua de pedra ou nas paredes da sua casa, não devemos questionar. Porque quando Deus manda fazer algo é para a glória dele. Não há confusão. Nós não adoramos serpentes de bronze. Nós não adoramos querubins esculpidos em uma arca de madeira e folheada a ouro. Nós não adoramos escrituras em paredes. Nós adoramos o Deus vivo, Criador do céu e da terra. Essa é a diferença. Quando Deus ordena, Ele é glorificado. Quando o homem ordena, Deus é ignorado. Então perceba, orar para anjos é pecado. Orar para esculturas de animais é pecado. Escultura de homens é pecado. Orar para o sol, a lua, ou seja o que for, é pecado. Isso procura a ira de Deus. Fazer essas coisas ou ensinar estas coisas é pecado. Pois bem, falo isso porque o que eu digo é facilmente explicado na Bíblia. O homem, ele não tem capacidade de discernir por conta própria, de tirar conclusões por conta própria. É preciso que Deus esteja envolvido, senão ele entra em contradição. Falo isso porque eu continuo observando que a palavra de Deus tem sido ignorada no meio do povo dele. Um exemplo claro, eu vi esses dias uma irmã obreira usando um pingente com uma cruz. Uma demonstração clara que ela é uma pessoa de fé para o mundo, uma cristã, alguém que crê em Jesus Cristo. Só que você portar um pingente com uma cruz, você está transmitindo uma mensagem incompleta. Você está mostrando apenas o que te interessa. A mensagem da cruz não é só Jesus Cristo sendo crucificado. É muito mais do que isso. A mensagem da cruz se trata de obediência, temor a Deus e amor pela humanidade. Jesus Cristo estava obedecendo à vontade de Deus. Ele foi obediente até o fim. E ele amou primeiro ao Pai e depois amou o mundo. Isso fica claro quando ele chorou. Ele não chorou porque sentiu dor, porque temeu a morte. Ele chorou porque naquele momento ele te viu, ele me viu. Ele enxergou a nossa ingratidão. E ele sabia que muitos, mesmo tendo conhecimento do que tudo foi feito, iriam se desviar do caminho dele, iriam rejeitar a herança que ele deixou. E muitos não voltariam, não se arrependeriam, não haveria tempo. E tantos outros não seriam escolhidos, seriam vencidos pelo mundo. Isso fez Jesus chorar. Ele viu o pensamento dos incrédulos, a zombaria. Ele viu que muitos não entenderiam, iriam ignorar
o amor de Deus, isso fez ele chorar. A mensagem da cruz tem 3 personagens. 2 deles são ignorados constantemente, não se é pregado sobre isso. Ao lado de Jesus haviam 2 criminosos, 2 homens julgados por crimes. Um deles se arrependeu. Um deles confessou que Jesus era o Filho de Deus e pediu a coisa mais sensata que se pode pedir para Deus, a salvação. Ele não pediu para ser liberto daquela condenação. Ele não pediu para que os pecados deles fossem perdoados. Há momentos na vida que temos que falar o óbvio. Temos que pular várias e várias etapas e pedir a coisa mais importante, que é a salvação. Aquele homem estava diante de Deus. Ele não perdeu tempo. Ele foi logo e pediu a coisa mais importante, a salvação. Pediu da forma dele, pediu que Jesus lembrasse dele quando estivesse no paraíso, no reino. Se ele naquele lugar tivesse um convertido, iria falar muitas e muitas coisas, iriam citar parábolas e tentar demonstrar o quanto era uma pessoa de fé e conhecedor da palavra e possuidor de dons. Deus não quer saber destas coisas. Ele quer saber se você aceita ou não o que Ele está te oferecendo. Como você vai surpreender, agradar alguém que já possui tudo? Alguém que te deu o que você quer mostrar para ele que você tem. Não faz sentido. O outro não se arrependeu, zombou de Jesus e tentou Jesus. Pediu que Jesus se salvasse dali, daquela situação. Mesmo sendo repreendido pelo colega que disse que nem naquela situação ele se arrependia do que tinha feito, e morreu sem a salvação, perdeu a oportunidade. O outro, por outro lado, disse da forma dele, né? Senhor, a minha força, o meu intelecto, a minha esperteza me trouxe até este momento aqui, onde eu estou, na cruz, junto com o Senhor. Isso significa que eu não posso usar o que eu tenho para coisa alguma. Eu não tenho recursos, não sou ninguém. Mas eu reconheço que o Senhor é Filho de Deus. Então eu me coloco às tuas mãos. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu confiei no homem e na carne e falhei. Mas agora eu confio em ti, o Filho de Deus. A mensagem da cruz é isso. Então, se você quer passar essa mensagem para alguém, passe a mensagem completa. Coloque no seu pescoço um pingente com 3 cruzes. Isso que é o significado. Não passe a mensagem completa. Jesus se esforçou tanto, a Bíblia registrou esse momento para que você tenha conhecimento disso. A salvação não consiste apenas em reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Até os incrédulos fazem isso. Muita gente que será condenada reconhece isso. A salvação consiste em você tomar o lugar na cruz e não sair dela. Porque se você sair dela, o mundo vai te vencer, vai te corromper. E como que você assume o seu lugar na cruz? É obedecendo. Você não foi feito para ser um escravo do mundo, um servo do mundo. Você tem escolhas. Você quer servir o mundo ou você quer servir o Deus vivo? Você quer
ser condenado a este mundo ou você quer estar na glória com o Pai? Então você tem que fazer uma escolha. As igrejas ensinam que você tem que trabalhar, você tem que honrar o seu patrão e você tem que ser grato, porque Jesus trabalhou, Jesus foi carpinteiro. Então não existe trabalho bom ou ruim, todo tipo de trabalho é digno. Isso é verdade. Só que você tem que ter em mente que você morreu para o mundo e você nasceu para Cristo. Então, se você morreu para o mundo, o que você ainda faz no mundo? Porque você ainda serve o mundo e serve a Cristo. Você tem que servir apenas um Senhor. Eu não tenho uma resposta para você, como se libertar do mundo por completo. Essa resposta vem de Deus. Se você tiver o desejo de se libertar por completo do mundo, você tem que apresentar isso diante dele, essa vontade. E ele te conduzirá em direção ao que você deseja. É verdade, Jesus trabalhou. Jesus aprendeu o ofício do pai dele, carpintaria. Só que chegou um momento que ele começou a fazer outro tipo de trabalho. Quando ele começou a reunir os seus discípulos, quando ele começou a operar milagres, a dar sermões, ele já não era mais um carpinteiro. O trabalho que ele exercia era um trabalho diferenciado. Não era um trabalho que acumulava recursos, ouro e prata neste mundo. É um tipo de trabalho que junta tesouros no céu. É um tipo de trabalho que agrada a Deus. O que Deus quer de nós é que nós tomemos posse daquilo que Ele nos ofereceu, que é um lugar. Neste mundo, um lugar na seara dele. No céu, é um lugar ao lado de Cristo. Então chega um momento na vida de um convertido que não se trata apenas de dízimos e ofertas. Se trata de tomar o seu devido lugar, de fazer a obra daquele que te chamou, daquele que te criou. E fazer a obra não é simplesmente tirar um dia para evangelizar, ou tirar um dia para visitar o encarcerado, o enfermo. Isso aí, o próprio Jesus Cristo disse que Deus se agrada. Isso tem que estar dentro de nós, tem que estar intrínseco. Não é um ato religioso em que alguém marca um dia para fazer boas ações. Isso tem que estar dentro de você, tem que fazer parte de você. O trabalho de Deus consiste em estar na casa dele, em zelar pelas coisas dele, a juntar pessoas em adoração, expandir a obra dele, estar preparado para quando ele te chamar e te enviar para onde quer que seja. A salvação é algo individual, isso é verdade, só que muitos precisam ser resgatados. E mais uma vez eu não tenho respostas de qual tipo de função que você tem que exercer. Nenhum homem tem essa resposta. Só Deus tem essa resposta. O que cada um de nós tem que fazer é se colocar à disposição. Falar: eis-me aqui, Senhor. Eu reconheço qual é a tua vontade. Eu reconheço que eu não estou cumprindo com a sua vontade. Eu não estou obedecendo os seus mandamentos. E falar: eis-me aqui. E Ele te dará as respostas. Se eu não consigo agradar a Deus porque tem um casamento perfeito, isso aí já é o que Ele espera de nós. O homem foi feito para gerar filhos, porque nós somos a geração de Deus. Então fazer o óbvio não é algo que te dará pontos com Deus. Nós temos que ter um ódio
perfeito por muitas coisas. Uma delas é o pecado. Nós temos que reconhecer que o pecado é a única arma que o inimigo tem contra nós. Ele é tão fraco que ele precisa que nós o convidemos para entrar. Porque se nós pecamos, ele usa nossas falhas para nos acusar diante de Deus. E falando em acusar, nós temos que aprender a não julgar as pessoas. Se a sua igreja não faz coisas semelhantes a outras igrejas, como por exemplo, pedir que os irmãos passem por baixo de portas, que os irmãos levem para casa rosas, que os irmãos andem por cima do sal, que os irmãos levem para casa o óleo ungido, abençoado, e a sua igreja não faz essas coisas, você não deve julgar. Mais uma vez, você conhece uma árvore pelos frutos que ela dá. Você conhece um profeta pelas obras que ele executa. Deus é tão grande que ele precisou enviar Jesus Cristo para a terra, porque todas as vezes que ele tentava alcançar alguém, essa pessoa não estava preparada para ouvir a voz dele. Você imagina você afundar sua mão na areia do mar. Você pode colocar sua mão mais fundo que você conseguir. Então você agarra a maior quantidade de areia possível e você puxa. A água do mar irá tirar toda a areia da sua mão. E quando você abrir a mão, você vai perceber que tudo aquilo que você agarrou ficou no fundo do mar. Assim é Deus. Ele é tão grande que ele não conseguia alcançar a nós. Porque nós somos pequenos. Então ele precisou enviar Jesus Cristo como um de nós. Aí sim, hoje nós podemos alcançá-lo. E o Espírito Santo consegue levar para ele as nossas vontades, os nossos desígnios. E é assim que ele se relaciona conosco, através do Filho e do Espírito Santo. E nós não devemos tomar o lugar de Deus em coisa alguma, inclusive o de julgar. Quem julga é Deus. E quem defende é Jesus, que é o nosso advogado. Então não devemos julgar ninguém. Porque até nas práticas imperfeitas Deus opera. Isso está na Bíblia. Muitos começavam a copiar os discípulos porque eles eram punidos, presos. Os apóstolos. Então eles iam em busca de fama porque viam que era algo que chamava atenção. E praticavam as mesmas coisas em busca de fama, de conhecimento. E através dessa fama, desse conhecimento, obter algum tipo de mérito, algum tipo de recompensa. E mesmo assim os apóstolos não repreendiam essas pessoas. Porque o que elas estavam fazendo era algo bom, que era falar de Jesus, falar do Evangelho, falar do reino de Deus. Se a pessoa ultrapassar os limites ao ponto de condenar alguém, ao ponto de atrapalhar a vontade de Deus, ele mesmo irá intervir. E nós podemos observar isso na vida do apóstolo Paulo, um perseguidor da obra, um perseguidor dos apóstolos e discípulos. Deus interviu.
qualquer situação da sua vida, lembre-se, nem mesmo o anjo se deu o trabalho de lutar com Satanás. Quando Satanás tentou roubar o corpo de Moisés e atacou o anjo simplesmente disse: que o Senhor te repreenda. Ou seja, o anjo não tomou para si o lugar de Deus. Até o anjo reconhece o seu lugar. Quando nós julgamos alguém, quando nós tentamos com as nossas próprias mãos resolver alguma coisa, é porque inconscientemente estamos admitindo que Deus está ausente, que Deus não pode resolver aquela situação. Se a situação depende de uma intervenção do homem, por exemplo, uma causa na justiça, um procedimento médico, mesmo assim você tem que falar com Deus primeiro. Colocar a situação nas mãos dele, deixar ele a par da situação. Mostrar para ele que você se importa, que você reconhece que ele está presente. E só depois você permitirá que o homem faça o seu trabalho. Não podemos tomar o lugar de Deus.